Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu demorei, mas eu voltei aqui porque eu não poderia deixar de terminar o ano aqui no canal, de fazer um vídeo assim, de um compilado de muitas leituras desse ano, né? Então hoje eu vou mostrar para vocês os livros que eu li, pelo menos selecionei alguns aqui, do que eu menos gostei até o que eu mais gostei. Então tem uma pilha de livros aqui que eu acredito que talvez você tenha lido algum deles ou queira ler, né? E eu quero também para registrar aqui no canal, assim como eu fiz ano passado. Bom, eu espero que você tenha passado um ótimo Natal, já estamos esperando o Ano Novo aí. E também tem muitos livros que eu gostaria de ter lido até o final do ano, mas eu não consegui. Pelo menos eu tô feliz que eu consigo ler mais livros do que no ano passado. Isso pra mim já é uma coisa muito boa. Bom, vamos lá. Antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal aqui. Curte o vídeo também se você ainda não é inscrito. Você é muito bem-vindo. Tem aqui vários links do canal para você participar. O grupo do Telegram, se você quiser fazer parte. Tem o podcast também lá no Spotify. Tem as redes sociais também. Tem todos os links. Se você gostar de mim, se você gostar do canal, você é muito bem-vindo, tá? Bom, antes de eu mostrar os livros, a lista, né, porque tem uma pilha gigantesca de livros aqui do meu lado, eu quero mostrar para vocês o que chegou aqui. Tá fora de roteiro, mas eu quero mostrar o que chegou da Dark Side, porque chegou hoje. Um dos motivos de eu ter atrasado a gravação desse vídeo foi porque eu recebi esses livros e eu fiquei muito feliz. Veio até numa eco bag muito bonitinha. E eu achei até curioso, porque essa eco bag é daquele biscoito Globo, lá, aquele famoso biscoito do Rio de Janeiro, que é biscoito salgado de polvilho. São livros, lançamentos da Dark Side, de histórias nacionais, então eu achei muito legal. Aí junto vieram esses dois livros aqui, inclusive achei as capas lindas, como sempre. Essa capa aqui, então, nossa. Valêncio Xavier, Crimes à Moda Antiga. Aqui conta várias histórias, né, assassinatos de muitos e muitos anos atrás. 8 crimes brasileiros do século passado contados por um mestre inimitável. Muito legal. É um livro bem curtinho mesmo, dá pra ler bem rápido. Você quer saber mais detalhes sobre esse livro? Esses dois livros, só você olhar no Instagram que tem lá um post sobre eles, tá bom? O outro livro aqui também é nacional e essa capa eu achei lindíssima, belíssima. Se chama, não tem título aqui na frente, mas o livro se chama Colapso. E eu achei bem interessante porque diz o seguinte: todo sobrevivente escolhe sua própria estrada. Em um mundo apocalíptico que se evanece em fúria, canibalismo e tons de vermelho, mesmo a cor azul se tornou uma recordação distante. Em busca de alguma redenção, Roberto Dense nos lança as garras de um destino mergulhado em violência e caos. Colapso é uma obra de horror impiedosa, brutal, mas que ao mesmo tempo coloca em xeque nossas percepções sobre humanidade, esperança e nosso mais puro instinto de sobrevivência. Achei lindo, mais uma história nacional, achei bem legal. A diagramação da Dark Side tá ótima, eu adorei, de verdade. Aí junto com a eco bag veio essa placa, que eu achei o máximo, tá vendo? Seja bem-vindo a uma cidade que não existe mais. Eu achei legal, porque é uma história bem... É nacional, só que é tipo uma distopia, coisa de fim de mundo. Eu adoro histórias. Obrigado, Dark Side, fiquei muito feliz. E agora vamos para os nosso compilado aqui do melhor, aliás, do que eu menos gostei ao que eu mais gostei. 17 livros. E aí eu vou mostrar pra vocês do menos favoritado até o mais favoritado. Já vou dizer de antemão que foi muito difícil fazer essa seleção, porque alguns livros realmente eu gostei muito. Eu não tive um livro que eu detestei esse ano. Tive leituras que eu acertei bastante. Eu tive livros que ao longo das leituras, que se a gente vai encontrando um livro ou outro, a gente vai substituindo ali. Fala, eu gostei desse. Aí você lê outro, fala, eu gostei mais desse. Depois você lê outro, você fala, eu gostei mais desse. Então você acaba mudando o ranking aí das leituras. Vamos começar por um que foi quase que uma decepção pra mim. Eu postei lá no Instagram, foi mais ou menos uma decepção pra mim, que foi o Clube do Crime das Quintas-Feiras. Esse livro aqui foi um livro que eu queria desde o ano passado ler. Decidi ler agora no final do ano, porque é um thriller misturado com comédia. Não é que o livro seja ruim, mas não foi algo que eu tava esperando muito, sabe? Então eu esperava muito mais e acabou entregando menos. Não é genial, não é uma história genial, é uma história de idosos, né, que eles decidem se juntar para desvendar um crime. São idosos que já estão assim,
querendo encontrar alguma motivação para uma ocupação na vida. E aí eles decidem desvendar um crime. É muito legal os diálogos eu acho muito legal. Alguns personagens eu gosto muito, mas eu acho que a história acaba se perdendo um pouco. Eu senti que ficou faltando alguma coisa e ficou parecendo muito um filme de sessão da tarde. Então, filme de sessão da tarde, pra mim, é aquele filme que você senta ali no sofá e assiste sem prestar muita atenção, entendeu? Essa é a impressão que eu tenho, e esse livro não me fez me apegar muito aos personagens e não me fez apegar muito à história, tanto que o final não foi lá grandes coisas. Então, aqui, se eu não me engano, eu dei 3 estrelas pra esse livro aqui. Próximo livro, esse livro aqui eu vou apanhar, porque infelizmente não deu certo, mas é o queridinho de muitas pessoas, que se chama O Paciente. Esse livro foi indicado pra mim, várias pessoas me indicaram depois que eu falei muito bem da Paciente Silenciosa. Eu acredito que pra algumas pessoas funcionou, mas pra mim, infelizmente, não funcionou muito. E é um livro pequeno, é um livro que a leitura é bem rapidinha, mas eu esperava muito por esse livro. Falaram assim, se você gostou da Paciência Silenciosa, você vai gostar muito desse livro. E não foi o que aconteceu. Chegou em um momento ali da história que ficou um pouco embananado. Na metade do livro, assim, do início até a metade do livro, o livro te ganha, te prende a atenção. Depois, existem umas motivações, existem algumas ações que eu achei que não precisava. Existiam momentos ali, cenas da história que eu preferia que tivesse acabado ali e que não chegasse até determinadas coisas. Não vou dar spoiler, tá? Mas, no mais, é uma história assim. Ok, eu sei que o autor, ele escreveu esse livro porque ele já costumava escrever, tipo, fic, essas coisas assim. Ele escrevia, se não me engano, no Discord, não sei se era não era Discord, era uma outra plataforma aí, que eram histórias meio que misteriosas, macabras, e aí as pessoas iam lá e comentavam. Enfim, eu acho que ficou faltando um tempero a mais, ficou faltando um desenvolvimento melhor, tanto que o livro é bem pequenininho, poderia ser desenvolvido de uma forma melhor. Enfim, quer saber mais sobre esse livro? Tem um vídeo só sobre ele aqui no canal, depois você procura aqui. Se eu não me engano, esse aqui também dei 3 estrelas. O próximo aqui não é que eu não gostei, eu tive que colocar ele numa posição antes e depois de alguns que eu gostei e não gostei. E no caso, esse livro se chama Um Homem Chamado Ove. É um livro muito gostosinho de ler, porém eu achei um livro um pouco monótono, né? Mas é um livro que te envolve, é um livro que toca você fica emocionado. Mas eu não achei um livro que me ganhou tanto, não foi um livro que me prendeu tanto. Tanto que eu tive uma demora pra terminar essa história. Mas conta a história de um senhor de idade que depois que ele perde a esposa, ele vive sozinho. E aí ele tem problemas com os vizinhos. Aí é uma pessoa extremamente ranzinza. Aí com o tempo você vai descobrindo por que ele é ranzinza assim. Por que ele é complicado, metódico, que arruma problema com os vizinhos. E ainda assim você acaba se apegando muito a ele. É muito legal essa história, mas eu tive que colocar aqui nessa posição de, nem sei, em 15º lugar. Vamos para o próximo, em 14º lugar, que é o livro da Jennette McCurdy, Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu. Esse livro, eu acho que surgiu no final do ano passado, no início desse ano. Geral tava lendo, muita gente tava falando desse livro. Eu decidi comprar e ler. Não é um livro ruim, é uma biografia. Então você descobre mais ou menos a vida da pessoa, o que ela passava, do que a Jennette McCurdy passava antes de iCarly, depois, durante iCarly e depois, né? A gente vê aqui que é mais uma história de uma atriz, de uma celebridade, em que sofre muito por causa de pais, de mãe, que na verdade quer tomar a frente da vida da pessoa, pensa mais em si do que a própria filha. Então a gente vê isso na história da Britney Spears, a gente vê isso até na história da Larissa Manoela. Então é mais ou menos isso que acontece, mas não é um livro que, oh meu Deus, que maravilhoso. É bom pra gente se informar e ficar sabendo. Por isso que eu coloquei aqui. Eu dei acho que 3 estrelas também, 3 ou 4 estrelas. Vamos para o próximo, que é também uma biografia. Eu não vou dizer que é um thriller, é uma biografia de uma vida de uma pessoa que se tornou uma vida muito miserável, que se chama Casei com um Psicopata. Esse livro é da Dark Side. É um livro que conta a história de uma mulher que casou com um homem, teve filho. Depois de muitos anos ela descobriu que esse cara é louco, é um psicopata que já tinha famílias espalhadas aí para alguns países. Ele mentia muito para a esposa, falava que ia para guerra, falava várias coisas absurdas para ela. Ela acabou acreditando, foi descobrindo coisas
tenebrosas que esse homem fazia. É uma biografia, eu li bem rapidinho, porque você fica curioso o que mais esse homem pode fazer e que fim essa história levou. Então eu achei muito interessante. Tá aqui em 14º lugar. Acho que é 14º lugar. 13º. Em 12º lugar, nós vamos para O Grande Gatsby. É um livro, um dos clássicos que eu queria ler este ano. Estava na minha meta em ler clássicos, pelo menos 2. E eu coloquei O Grande Gatsby, que era um livro que fazia tempo que eu queria ler. Daí eu comprei uma promoção na Amazon. Eu queria nessa edição aqui da Penguin. Foi uma leitura muito boa, foi rápida, é tranquila, mas não tem nada demais. É uma história que mostra um pouco ali a vida de uma pessoa americana que mora em Nova York, que tem grana lá nos anos 30, nos anos 20 e pouco. É bem legal, o filme também é muito bom, mas não é uma história que te prenda, não é que prenda, não é uma história extremamente encantadora, sabe? Então, infelizmente, não foi um livro que me agradou tanto, mas valeu a pena ter lido, porque entrou aí pra minha lista de livros clássicos lidos. Próximo aqui, em 11º lugar, vem O Como Se Fôssemos Vilões. Um livro que eu li lá no início do ano, já ouvia muito falar dele, as pessoas comentavam bastante e eu decidi ler. Eu tava querendo muito ler livros da Dark Academia esse ano, então eu procurei esse e encontrei, decidi ler esse aqui que as pessoas gostavam muito. Foi uma leitura muito boa, eu gostei, eu acho que eu dei 4 estrelas. É uma Dark Academia, um mistério que acontece numa faculdade de teatro, então tem aquela história de que morre uma pessoa, você tenta descobrir quem foi que matou, como foi que a pessoa morreu. Então é bem legal, eu gostei muito da vibe. Mas como eu li outros aí à frente, esse aqui não ficou tanto lá no meu top 5, mas foi uma leitura muito boa. Em 10º lugar entrou o Relatos de um Gato Viajante. Esse livro eu li em janeiro, nas férias, foi uma leitura muito boa. É um livro bem assim, bem água com açúcar, sabe? Mas tem umas pegadas que te pegam assim, que te deixam... Você fica com o coração na mão, coisas acontecem e vão acontecendo, você vai descobrindo por que as coisas vão acontecendo, você vai descobrindo por que o personagem decide pegar o seu gatinho e viajar para alguns lugares e para pegar a estrada com um gatinho. E aí na metade do livro você começa a descobrir por que essa razão, aí você já fica meio assim. E o gatinho é muito fofo, essa história é contada pelo próprio gatinho, é na visão do gato, é linda essa história, eu gostei bastante, é uma literatura japonesa e que super valeu a pena ter lido. 9º lugar vem Vilão, da Victoria Schwab. Esse livro aqui também eu li logo depois do Como Se Fôssemos Vilões, eu tava naquela vibe de livros de Dark Academia, e é um livro muito bom também, gostei demais. Conta histórias de 2 jovens, 2 estudantes de medicina que estão lá para apresentar a TCC, e aí eles descobrem umas coisas que podem... Eles descobrem um experimento ali sobre a experiência quase-morte. Uma pessoa que passa por uma experiência quase-morte, ela pode voltar à vida com alguns superpoderes. Então, a briga é sobre isso, a briga é por isso, e aí eles tentam experimentar, porque precisa comprovação, né? E aí como eles vão experimentar? E não é só isso, o negócio vai acontecendo, tem plot twist, tem um monte de coisa. Então, em 9º lugar fica Vilão, uma experiência muito boa de ler. Em 8º vem O Jardim das Bonecas, da Joyce Carol, pela Dark Side também. Esse livro eu li, se não me engano foi próximo ali o Halloween, um pouco antes do Halloween. E são vários contos muito loucos. Esse Jardim das Bonecas é um livro... É uma história premiada, essa autora é premiada, pega histórias um pouco macabras, bem fortes, tem gatilhos, então tem que tomar muito cuidado. Me pegou muito pela criatividade da história, achei bem criativo. Em 7º lugar vem Carrie Estranha, finalmente eu li esse livro, mas é uma história que pra mim ficou batida, porque eu já vi tantas vezes os filmes e eu nunca tinha lido o livro. É um livro pequeno, mas era mais um livro do King que eu queria ler esse ano e coloquei nessa minha lista. Não me arrependo de ter lido, mas também pra mim não foi um dos melhores, mas valeu a pena ter lido. Pelo menos eu li mais um livro de Stephen King e é uma das minhas metas da vida, ler o máximo de livros de Stephen King. E é isso, Carrie Estranha não é uma novidade, então não vou entrar em muitos detalhes, mas tá aqui. Em 6º lugar entra mais uma biografia, que é essa da Britney Spears, A Mulher em Mim, que eu li, na verdade eu ouvi pelo Audible, e eu gostei muito da leitura porque... muitas coisas foram reveladas ali. E como eu
peguei a minha adolescência ali, acompanhei um pouco a história da Britney Spears, porque dava em todos os jornais, a gente sempre tinha uma visão dela de uma maneira e achava que ela fazia aquelas coisas todas porque queria, ou porque já estava pancada, ou que ela usava drogas e etc, essas coisas. E aí, depois que a gente lê o livro e vê ela contando toda a história, ela contando exatamente o que realmente tinha acontecido lá no passado, nos anos 2000, você entende muito ela e você descobre que você estava errado. Você que pensava, você lia as coisas. Eu sei que com o tempo, ao longo dos anos, a gente foi vendo que ela realmente era vítima da história, ela era inocente, os pais meio que abusavam de tudo o que ela tinha. Mas são tantos detalhes que você lê que você fica extremamente chocado. Então acho que foi útil, foi legal ela ter publicado essa biografia. Vamos para um livro em que não está no meu hall de livros de thriller, suspense, mistério, essas coisas, porque a maioria dos livros que eu apresentei aqui são quase todos do mesmo nicho, que é o Amanhã e Ainda Outro Amanhã, da Gabrielle Zevin. Esse livro, gente, eu não tava dando nada pra ele. E quando eu comecei a ler, eu me identifiquei muito, eu mergulhei muito na história. Tipo, eu gosto muito de coisas de jogos, então essa história aqui fala sobre 2 jovens que nasceram nos anos 80, 90, e eles crescem e eles são apaixonados por jogos, e eles trabalham com isso, eles fazem faculdade e estudam desenvolvimento de jogos, e aí eles criam jogos. Então a história mostra um pouco o passado deles como criança e depois eles mais velhos e todo o processo de desenvolvimento do jogo. A gente já sabe aqui logo no início que eles têm um grande sucesso por causa desse jogo, e aí depois o livro se desenvolve aí mostrando como foi que eles conseguiram lançar um dos melhores jogos do mundo. E eu gostei muito, que fala muito sobre amizade, fala muito sobre amor, fala muito sobre traumas de infância, tecnologia, faculdade de tecnologia da informação, desenvolvimento, essas coisas. Eu gosto muito dessas coisas e eu sempre pesquiso, adoro desenvolvimento de jogos, então foi uma coisa que eu me identifiquei muito e pra mim valeu a pena essa leitura e eu gostei demais. Então se você gosta desse tipo de leitura, dá uma chance porque vale a pena. Vem um livro que não é novidade pra ninguém, é um livro que não é lançamento, mas foi a minha leitura desse ano, que foi O Lobisomem. Eu gostei mais do que O Lobisomem, não, A Hora do Lobisomem. Foi um livro que eu gostei mais do que eu achei que eu poderia gostar. E é um livro tão pequenininho, mas tão gostosinho de ler. Eu li no Halloween e são várias histórias, assim, não são contos, mas cada mês tem uma história, cada mês uma pessoa é atacada por um lobisomem, e aí você fica curioso pra saber quem é o lobisomem naquela cidade pequena. Então é muito legal. Tem outros vídeos meus falando sobre esse livro, foi uma experiência muito boa, então eu recomendo, porque é um livro pequenininho, você consegue tirar isso em um dia, tá? Em segundo lugar, eu sei que vou ser criticado aí, porque foi um livro que eu li muito rápido, que eu devorei a história. Não é um livro genial, não é um livro fantástico, fabuloso, mas é um livro que a autora conseguiu prender a minha leitura e querer saber mais o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer a cada episódio, e toda vez que tem um capítulo, termina um capítulo, ela já deixa um gancho aí. Então eu acho muito genial quando o autor escreve dessa maneira, e em que não deixa você botar aquele marca-página ali. Quando termina um capítulo, você logo quer seguir pro próximo. E esse livro que eu tô falando é A Empregada. Eu sei que muita gente falou mal, muita gente não entendeu o hype desse livro, nem eu entendi o hype desse livro, mas foi uma leitura que realmente me prendeu e eu gostei muito. É tipo uma novela mesmo, gente. Digo mais uma vez, não é uma coisa de outro mundo, não é uma história de outro mundo. Você talvez tenha visto isso em outra história, em uma novela, como eu falei na Vinda do Brasil, mas eu gostei. Então, tipo assim, eu classifico um livro bom pra mim dessa maneira. Um livro em que eu consigo mergulhar na história mais fácil e que eu consiga ler mais rápido, que eu não quero parar de ler. Não é pela escrita maravilhosa, não é pelo autor que é maravilhoso ou pelo um personagem muito bem desenvolvido. Eu decidi esse ano classificar dessa maneira. Um livro que não precisa ser uma escrita muito rebuscada, muito bem feita, em que só as pessoas que sabem, que leem muito, que vão conseguir entender. Como eu vi muitas pessoas falando, vi gente falando assim, esse livro é pra quem lê muito pouco, pra quem não tem bagagem literária. Não acho isso, não acho que tem que ser classificado dessa maneira. Eu acho que tem que ser classificado assim como eu imaginei, que é um livro que você gostou muito e que
que você não quis parar de ler. Ano que vem, não sei, vamos ver em 2024 aí se vou encontrar algum livro que eu coloque em primeiro lugar que tenha sido genial ou que tenha sido uma leitura que me prendeu bastante. Então eu espero que você tenha entendido, não me julguem, são livros que são classificados por mim, que são baseados nas minhas leituras, nas minhas experiências, até porque eu também tenho muito disso, de o momento que eu tô lendo o livro, o que ele pode despertar em mim, qual lembrança que ele vai despertar em mim. Foi como eu falei, o livro do Drácula eu gostei muito, mas toda vez que eu pego ele, eu tenho uma lembrança muito ruim de momentos que eu estava passando, que eram momentos muito ruins. Então é de cada um. E é isso, gente. Agora eu vou colocar o Drácula, que eu amei muito. Essa posição aqui eu só coloquei eu não coloquei em primeiro lugar porque foi um livro que eu demorei mais pra ler. E foi um livro que, infelizmente, mesmo eu tenha gostado muito, foi um livro que me traz muitas lembranças ruins. Que foi um momento que eu estava muito de cama, que eu estava muito mal, com um problema sério de hérnia de disco. Eram momentos muito ruins que eu estava, além de estar de cama, eu estava impossibilitado de fazer muitas coisas. Então eu tenho péssimas lembranças dessa época em que eu estava lendo esse livro. E era a única fuga que eu tinha ali, porque era Halloween, eu estava só de cama. E aí eu li muito esse livro, não só li como peguei pelo Audible para poder pegar a história mais rápido. Então, em segundo lugar, veio o Drácula, um clássico aí de 1800 que eu nunca tinha pegado pra ler e nunca ia imaginar que ia estar entre os meus melhores livros do ano. Agora, em primeiro lugar, vem aí A Paciente Silenciosa, que foi uma leitura que eu demorei muito. Esse livro estava na minha estante há muito tempo e aí eu decidi ler e realmente esse livro é muito bom, gente. Não me decepcionei, foi um livro muito bom. Foi um livro que tem um plot meio louco, mas você espera por esse plot. Pelo menos eu fui assim. Não foi um plot que me pegou assim de surpresa. Eu já comecei a suspeitar de algumas coisas, mas ainda assim, esse livro te prende muito até o final. Então, eu gostei muito da Paciente Silenciosa. Não gostei do personagem, não gostei do psicólogo. Enfim, não vou entrar em muitos detalhes, que eu tenho medo de soltar spoiler pra quem ainda não leu. Esses foram os livros que eu classifiquei aqui. Muitas leituras durante esse ano, muitas experiências. E me conta aqui embaixo qual foi que você já leu desses, se você concorda comigo, se você não concorda. E é isso, tô feliz por mais um ano ter conseguido ler bastante livros e mais um ano ter feito um vídeo aqui de retrospectiva de leitura. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!